Queridos irmãos e irmãs, hoje iniciamos um novo ano litúrgico. Celebramos a viva esperança de um Deus que vem, que assume a humanidade para libertá-la de todas as aflições e salvá-la. Este tempo é um tempo forte, requer um período de vigilância, de oração, da escuta da palavra de Deus. A primeira vela do advento foi acesa, mas a vela da nossa vida precisa ser acesa para podermos caminhar vigilantes para o encontro do menino Deus. O ensinamento deste domingo brota tanto dos textos destas leituras, quanto do seu lugar no início do ano litúrgico, que orienta-nos para o Senhor que vem. O oráculo, o texto pronunciado na primeira leitura, foi anunciado no momento de crise, não só política, mas religiosa da época. O povo procurava alianças humanas e esqueceu da aliança que deveria realizar com o próprio Deus. Isaías manifesta que a história do povo eleito tende, de fato, a reunir todos os povos sobre a lei do único Deus, banindo da humanidade toda a guerra, toda a desolação e toda a escravidão. A visão profética de Isaías, na primeira leitura, mostra-nos um monte que se torna o centro de um duplo movimento, de dentro para fora, de que forma que a palavra e a lei vão instruir o povo para caminhar, mas também de fora para dentro. Ao monte acorrerão todas as nações. O monte é como um farol luminoso que vai iluminar, orientar os povos. Por exemplo, quem conhece a Igreja da Pena? Levanta o braço. Aonde ela fica? No alto de um monte ali, na verdade. Então, quando as pessoas estão naquela região ali, olham para cima e conseguem enxergar a igreja e se orientar para ela. Esse é o sentido da primeira leitura de hoje. O monte, de fato, é o Deus mesmo, ou o símbolo da própria presença de Deus, cujas pessoas se voltarão para lá e encontrarão aquilo que tanto necessitam, que é a paz. Por isso, 3 promessas vamos encontrar na primeira leitura de hoje. A primeira está no versículo de número 2, que diz, antes de mais nada, que a montanha ou monte sobre a qual está construída Jerusalém será a mais alta de todas as montanhas. Podendo assim, queridos irmãos e irmãs, os homens voltarem seus olhares para lá, os seus sonhos para lá, também a sua esperança. Segundo, está no versículo número 3. Em seguida, todos os povos tomarão o caminho em direção a Jerusalém. Não só enxergarão que para lá devem estar voltados seus olhares, a sua esperança, a sua vida, mas o povo, ao olhar para Jerusalém, agora vão caminhar para lá, como uma grande procissão formada por todos os povos para ouvirem a palavra do Senhor. E a terceira promessa, imagem presente aqui na primeira leitura, está no versículo de número 4, que é a mais bonita de todas e descreve a paz universal. Não existirá mais guerra, nem desolação, nem escravidão, porque tudo será repleto da paz do Senhor, que é fruto da justiça e da prática da palavra de Deus. Já a segunda leitura de hoje, São Paulo afirma para nós que já é hora de despertar. Se ele diz que já é hora de despertar, é porque existe alguém? Existe alguém? Tem alguém dormindo. Inclusive, às vezes, aí no banco, alguém fica de olhos fechados. Não sei se reza ou se está dormindo. Mas na hora da homilia, é mais fácil pensar que está dormindo, né? São Paulo vai dizer que o monte é o próprio Cristo e a sua luz brilha sobre todos os homens. O advento, queridos irmãos e irmãs, é justamente isso, é o caminho para o monte, que é o nascimento do menino Jesus. Por causa disso, as palavras-chave desse período são 3: vigilância, preparação e conversão. Trata-se de tomarmos uma decisão fundamental na nossa vida, de nos abrirmos a este Deus que vem e que vai fazer história conosco. Por isso, mais uma vez, São Paulo diz, é hora de despertar. Ou seja, despojar-nos dos hábitos que nos afastam de Deus e nos revestirmos para esse grande dia, que é o grande dia do encontro com o Senhor.
que é o dia do Natal, onde vamos celebrar o nascimento do menino Deus. No texto do nosso Evangelho, o texto de Mateus, temos o início do desenvolvimento do tema da vigilância. A palavra vigiar é uma palavra importante dentro desse período do Advento. Diante desta certeza do julgamento, do juízo e da incerteza do tempo, uma única exortação aqui é possível, que é a vigilância. Ou seja, na expectativa daquele dia, e aí voltando para o período do Advento, na expectativa do Natal, precisamos vigiar. Ou seja, ficar preparados, agir com prudência e desapego para esperar o Senhor que está chegando. Assim, queridos irmãos e irmãs, em face à vinda de Cristo, precisamos estar vigilantes. E a vinda do Filho do Homem será, como diz o Evangelho, semelhante aos dias de Noé. Quanto à imprecisão do dia e da hora, não se sabe a hora nem o momento, e quanto também à escolha daqueles que serão salvos. Mas, explicando sobre este tema, poderemos enxergar duas coisas importantes. A incerteza dos discípulos e a do próprio Cristo, quanto à data do seu retorno, não sabemos, mas também a indiferença dos homens no tempo de Noé, que será o reflexo da indiferença ou do descomprometimento dos fiéis no tempo de Jesus. E aqui é que está o grande problema da primeira leitura de hoje, que reflete de fato a imaturidade da fé dos homens, ou seja, de não perceberem a graça que está ali presente na vida de todos aqueles que foram chamados por Jesus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o tempo do Advento anuncia o tempo da vigilância, da espera do Senhor. Que possamos nos preparar para receber o Senhor que vem, até porque Cristo não quer nascer numa manjedoura simplesmente, ou num presépio, mas quer nascer no coração de cada ser humano. Nesse período do Advento, somos chamados a transformar o nosso coração na grande manjedoura de Jesus. O menino Jesus quer nascer no coração de cada um de nós. Mas para que isso aconteça, precisamos daquelas 3 palavras: vigiar, preparar e buscar na nossa vida a conversão.